Quem já não teve aquela sensação de que não tinha tempo suficiente para ler durante a sua breve vida todos os livros que gostaria de ler? Eu já tive essa sensação muitas vezes. Inclusive, um dos primeiros canais que eu acompanhei de literatura foi o Ler Antes de Morrer, da Isabela. Porque me chamou muita atenção o fato dela usar justamente deste sentimento tão comum a nós leitores. Oi, meus leitores queridos, como vocês estão? Então, vamos falar das leituras que gostaríamos de fazer. Especialmente, eu gostaria de falar das leituras que eu quero fazer durante este ano, mas sabemos que a nossa vida é constante movimento, então não sabemos também como será nossa vida nunca. Então, pode ser que essas leituras mudem, pode ser que algum livro venha a ser acrescentado, outro retirado. Mas neste presente momento que gravo esse vídeo, tenho a intenção de ler estes livros que vou estar compartilhando com vocês. E, claro, aberta para outros livros também. Porque nada é estanque, né? E eu acho que é bem importante a gente discutir também a questão de ritmo de leitura, né? Às vezes as pessoas têm uma pressão por quantidade, de ler muitos livros, mas o mais importante do livro é a experiência da leitura. E a gente sabe o quão corrido é a nossa vida. Eu, por exemplo, faço outras atividades para além do canal, trabalho à tarde, então meu ritmo de leitura é um ritmo diferente. Acho que a gente tem que respeitar nossa rotina, respeitar nosso tempo, mas sem deixar claro de nos permitir viver esses momentos de leitura, porque eles nos enriquecem muito. A Socorro Racioli me chamou atenção, porque as pessoas têm falado bastante deste romance, tenho visto algumas pessoas que fizeram algumas resenhas sobre este romance, e daí eu fui dar uma pesquisada. Antes desse, ela tem A Cabeça de Santo, deixa eu verificar, é Cabeça de Santo, Cabeça do Santo, mas por algum motivo eu comecei por Oração para Desaparecer, talvez porque o tema do desaparecimento me chama a atenção, então quando eu olhei Oração para Desaparecer, isto ativou uma curiosidade em mim para saber um pouquinho sobre esse romance. Dei uma olhadinha na sinopse, conta a história de 4 pessoas, uma dessas se muda para um lugar desconhecido, ao que parece. Cida, uma mulher sem identidade, reconstrói pouco a pouco uma nova vida em um lugar completamente desconhecido. Daí terá outros personagens, Jorge, Joana que fala de seu amor perdido por Miguel, e essas histórias vão se cruzar, então essa será uma das leituras que quero fazer para este ano. Vou tentar ser breve, né, gente, porque são muitos livros. Laços de Família eu já li. Na verdade, eu não sei se eu já peguei e li Laços de Família, porque eu tenho um livro de contos da Clarice, então eu tinha muito costume de abrir o livro e ler algum conto. Então, alguns contos que estão aqui eu já li, mas nunca peguei para ler o Laços de Família inteiro. Mas digo assim, de antemão, que Amor, que é um dos contos que está aqui, é um dos meus contos preferidos, porque vai falar bem desta mulher que está na sua rotina, no seu automatismo do cotidiano, e vai ter uma experiência que vai fazer com que ela olhe a vida por outros olhos. Você está muito calada hoje. Ana Navajas. É um livro também contemporâneo. Vai contar a história desta mulher que muito deu lugar aos outros e pouco para si. Estou muito curiosa com essa leitura, principalmente esse título me chamou muito a atenção, porque a gente sabe que a experiência feminina muitas vezes é uma experiência de uma condição que leva as mulheres a um lugar de silenciamento, então me chamou muito a atenção. Anne Arnax é um clássico, não sei se eu pronunciei certo, gente, mas o nome da autora. Uma mulher, ela já escreveu outro livro, chamado O Lugar, que é bem conhecido. E o gênero dela é uma autossociobiografia, ou seja, tem elementos de uma autoficção e também elementos sociais bem interessantes e importantes neste livro. E ela vai contar a autora a história da sua mãe, pouco depois dessa mãe falecer. Então, vai ter este processo de memórias e também de luto da própria autora. Então, fiquei bem interessada. É um livro fininho, né? E é um livro francês, né? A autora é francesa.
mais um detalhe, né, sobre esta autora. Amora. Este livro eu vi de recomendação no próprio clube. Existe um clube, né, chamado Amora. O pessoal talvez conheça. Eu não assino ainda, mas acompanho alguns livros que eles postam em redes sociais, etc. Aqui, né, fala que ele recebeu diversos prêmios. E eu achei muito bonita esta capa, me chamou muito a atenção. Então, este livro vai contar uma série de histórias de mulheres em seus relacionamentos lésbicos. É um livro que foi bastante premiado e bem marcante, um dos livros bem marcantes que aborda a questão dos relacionamentos LGBTQIA+. Vamos para o próximo. John Steinbeck. Gente, tem autores que, assim, que eu recebi recomendações também de leituras, então tem autores que eu não tenho muita familiaridade, posso estar pronunciando errado, depois vocês me corrijam. A Leste do Éden, essa recomendação eu recebi pelo meu Instagram, de uma inscrita que acompanha aqui o canal, e conta basicamente aquela história, na verdade é uma reconstrução dessa história, né, conhecida, que, enfim, Adão e Eva, Caim e Abel, tiveram os filhos ali, Caim e Abel, o conflito entre os filhos, isso é reconstruído, mas de outra forma, né, enfim, com outros personagens, mas que vão estar revivendo de algum modo essa história. Achei interessante. O Fantasma da Ópera, um clássico, que eu ainda não li, mas estou bem curiosa. Essa edição é muito bonita, gente. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Essas capinhas, peraí. Dá um medo de tirar. Sempre que eu tiro, assim. Olha, gente. Bonito. Que acompanha. Olha que coisa mais linda. O livro. Olha que capa bonita. O livro é todo lindo, gente. Eu acho maravilhoso quando tem isso aqui pra marcar a página. Olha que livro mais lindo, né? Que conta a história desta vocalista que irá ser contemplada por este fantasma que vive na ópera e que tem um interesse nela. Muito mais coisas acontecerão, né? Mas vamos deixar ali de forma breve para a gente conseguir contemplar os livros que eu quero falar para vocês. 100 Anos de Solidão, se vocês observarem, infelizmente ele está comidinho, tem um shih tzu que infelizmente come coisas e, enfim, eu de forma distraída deixei ele em cima do sofá e colhi as consequências disso. Então, 100 Anos de Solidão conta a história da família Buendia ao longo das gerações. E é interessante que, ao longo das gerações, muita coisa vai se repetindo nesta família, muitos padrões. Achei muito interessante. É um livro clássico, né? Gabriel Garcia Marques é latino, né? Ele é da Colômbia. Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. Eu quero ler só a primeira frase, porque o livro já começa com tudo. Adoro esses livros que têm inícios assim, que já nos chamam a atenção. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aurélio Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Já fica aquela curiosidade, né? Uma coisa que me ajudou bastante, porque no início eu demorei para localizar um pouco, porque são muitos nomes e alguns pais dão um nome para os filhos, o mesmo nome, então a gente fica ali, né? Quem é quem, né? Tem uma árvore genealógica desta família, então algumas vezes eu voltava e, assim, bem interessante se vocês quiserem utilizar, se vocês tiverem essa dificuldade quando tem muitos personagens. Mas ao longo da narrativa a gente vai pegando, né, pela repetição a gente vai ali se localizando, mas no início, assim, eu recorri bastante a este recurso, que foi bem importante. Outro livro que quero ler, esqueci de comentar com vocês que O Fantasma da Ópera é um romance gótico. O outro romance gótico que eu quero ler é Drácula. Drácula, famosa história, né? A gente tem alguns filmes. Ele é um romance epistolar, ou seja, são várias cartas. Conta a história, então, deste personagem que mora num castelo na Transilvânia e vai receber, então, a visita de um advogado. E algo ali entre os pertences do advogado faz com que ele vá para Londres e,
irá levar o terror para Londres a partir disto. É um romance bem conhecido, até porque ele também gerou várias produções audiovisuais. Muito interessante, quero ler este livro. Uma edição muito bonita também da Dark Side. Gosto muito das edições da Dark Side. Eu tenho, não sei se tenho ainda, na verdade, porque tenho o costume às vezes de me desapegar dos livros. Mas um livro que eu tinha da Dark Side era do Frankenstein, que também era uma edição muito bonita. E aqui nós temos o sumário, vocês percebem que é tudo muito bonito. Esses detalhes em vermelho fazem muito sentido com a narrativa. Vou ler, vai ser minha primeira leitura de Drácula. O que é um romance gótico, né? Comentei com vocês que é o segundo romance gótico. O romance gótico, ele tem alguns elementos do terror, do sobrenatural, do amor, da melancolia. A gente comentou um pouquinho sobre a Abadia de Northanger em outro vídeo meu. A gente comentou sobre como ela fez uma paródia desses elementos, né? Que geralmente se passam em castelos mal assombrados, abadias. Então, este é o estilo do gótico, né? O estilo do gótico, esse estilo, né? Do sobrenatural, do horror, do sombrio. Outro livro que quero ler, mas vocês vão precisar ter paciência comigo, por causa que meu ritmo de leitura é adaptado com a minha rotina, mas vou querer ler com vocês. Vou, assim, limitar um tempo, assim, razoável para lermos juntos. Até porque, né, assim, meu canal está adaptado à minha rotina e tenho certeza que a rotina de vocês também, muitas vezes, não permite que vocês leiam na velocidade que vocês gostariam, mas... Na verdade, é bem interessante poder ler aos poucos, porque a gente vai conseguindo ter uma experiência com o livro. Ler correndo, a gente acaba não degustando deste livro. Pelo tamanho, provavelmente, eu vou precisar ali demandar uns 2 ou 3 meses, até porque eu tenho outras leituras que estou fazendo ao mesmo tempo. Mas quero muito ler. Por que quero ler? Porque Dostoiévski, já li Crime e Castigo e já li Noites Brancas, então... já tenho outras experiências como leitora deste autor, e foram todas experiências maravilhosas. Crime e Castigo em especial foi um romance muito visceral, tratando de temas universais do ser humano, que me tocou de formas diferentes. Ele faz um mergulho pela alma humana de forma, assim, incrível. Ele é um autor de subtextos, um autor com várias referências filosóficas. Estou bastante animada para este romance que conta a história dos irmãos Karamazov. São 3 irmãos que têm um pai devasso. E esses 3 irmãos, cada um tem uma personalidade muito própria. Um é um intelectual perturbado, de certa forma. O outro é um místico, com um coração puro, né? E daí o outro... Eu ainda não li este livro, né? Mas aqui relata que ele é orgulhoso e apaixonado. Então, ansiosa por mais essa leitura, só por saber que é Dostoiévski já me deixa na expectativa. Outro livro que eu quero ler, na verdade, são 4 livros, é uma tetralogia. A tetralogia de Helena Ferrante. Eu já li, na verdade, mas é uma releitura, mas eu gostaria muito de ler para o canal, até porque as releituras também são muito importantes, porque a gente percebe coisas que eu não tinha percebido antes, a gente tem outra experiência, né? Uma experiência, assim, mais ali no detalhe. E são livros que me marcaram muito enquanto mulher. Eu comprei o box. Na verdade, a minha primeira leitura foi no Kindle, eu quero muito agora ter a experiência do livro físico, até porque pensei, me marcou tanto, preciso ter no físico. Aqui está o box, são 4 livros dessa tetralogia, né? Amiga Genial é o primeiro destes livros. Ó, que lindo esse box. Achei muito bonito. Deixa eu ver se eu tiro um dos livros pra mostrar pra vocês. Eu gostei muito dessa capa. Eu vou confessar que eu não gostava muito da capa antiga. Assim, não que eu não gostava, assim, mas me dava a impressão que não trazia muito não achei uma palavra melhor, mas como se fosse a vibe do romance, né? Aqui está, gente. Achei que representa muito mais. Então, o que a Amiga Genial relata, né? Qual que é a sinopse? Relato é bom. Traz pra nós, né? Porque esses livros trazem para nós.
É a história de Lenu e Lila, duas amigas que vivem num bairro vulnerável de Nápoles. E essas duas amigas são brilhantes na escola, elas têm um amor pela literatura, um amor por estudar, e veem o estudo como essa forma de ver a realidade de outros olhos. Mas as duas vão ter destinos diferentes neste livro. Uma vai prosseguir nos seus estudos e outra vai ter este desejo de desaparecer e vai acabar, enfim, acontecendo outras coisas na vida dela. Não vou dar muitos detalhes, porque eu acho que o gostoso é você realmente ir indo, acompanhando a narrativa. Eu, quando li, não tinha tantos detalhes, então foi bem interessante a leitura para mim. Mas saiba que você vai acompanhar elas desde a infância até a velhice. Gosto muito desses livros que acompanham as pessoas ao longo da vida. Então é isso, gente. Esses são os livros que eu quero ler em 2025. Comentem aí se vocês já leram algum desses livros. Qual é a opinião de vocês? Qual que foi a experiência? Contem os livros que vocês querem ler este ano também. Vou gostar muito de saber. Tá bom, gente? Quero convidar mais uma vez vocês para o meu clube do livro. Vou deixar o link aqui para a inscrição e também vou deixar o meu e-mail caso vocês queiram tirar dúvidas sobre como fazer essa inscrição ou como funciona este clube do livro, que vai estar acontecendo todo mês. Este mês de julho, que logo se inicia, vamos ler Drácula, vai ser a leitura deste mês. Convido vocês para ler conosco. Vou ficar muito feliz, né, de vocês participarem desta leitura conosco. Quero agradecer vocês por me acompanhar. Se gostaram desse vídeo e quiserem, cliquem aqui no curtir, que vai me ajudar bastante. Se você ainda não é inscrito no canal e quer continuar acompanhando e habitando páginas aqui junto comigo, peço que você se inscreva então no canal para continuar recebendo estes vídeos. Agradeço mais uma vez por estarem me acompanhando até aqui. Obrigada. Vamos continuar então habitando páginas juntos. Uma boa semana para vocês.